Ontem à noite, orando e falando com Deus, eu comecei a orar e eu nem percebi que as horas foram se passando. De repente, eu senti como se fosse uma eletricidade pelo meu corpo, um choque elétrico, e de repente eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: você precisa descansar, descanse um pouco. Quando eu olhei no relógio, já passava de 1 da madrugada. E Deus me deu uma palavra, e nessa noite eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, as pessoas sempre dizem assim: irmã, eu quero a unção de Deus. Eu quero a unção de Deus. E a minha pergunta sempre é: mas por qual objetivo você quer a unção de Deus? Por qual propósito que você quer a unção de Deus? Porque uma coisa, irmãos, que eu tenho dia após dia aprendido com Deus, uma coisa muito importante é que o seu nível de obediência, o seu nível de renúncia determinará o nível de unção que você andará na terra. O nível da sua renúncia, o nível da sua obediência determinará o nível de unção que você andará na terra. Como eu sempre digo, Deus só vai confiar a você a unção quando Ele puder confiar em você. E conforme Deus vai confiando em você, essa unção irá sendo liberada na sua vida. Mas você precisa de lembrar algo muito importante que Jesus disse. Jesus disse assim: quem quiser ser o maior no reino dos céus tem que ser o menor. Se você quer subir os degraus espirituais, se você quer subir os níveis da unção no mundo espiritual primeiro, você precisa descer. Descer para onde, irmã? Descer para a oração, para o jejum, para a obediência. E lembre-se de uma coisa: Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe, não chama pela aparência. Ele escolhe e chama pelo coração. Lembra de Davi? Samuel foi ungir. De repente chegam os irmãos de Davi, fortes, altos, bonitos, passando diante do profeta Samuel. E Deus olha para Samuel e diz: não, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não olho pela aparência. Samuel, eu olho para o coração. E quando Davi chegou, Deus disse: aí está um homem segundo o meu coração. Deus escolhe pelo coração. E na Bíblia, nós olhamos na Bíblia e Deus sempre fala do coração. E a Bíblia diz que Deus está dizendo assim: filho meu, dai-me o seu coração. Deus está pedindo na Bíblia: filho meu, dai-me o seu coração. E aí, irmão, você tem coragem de dar o seu coração para Deus? Deus está fazendo um pedido, Ele não está ordenando. Ele diz: filho meu, dai-me o seu coração. Ou seja, Ele quer que você se aproxime mais, se achegue mais. E a Bíblia diz: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Aleluia. Mas falando ainda sobre a unção de Deus, Jesus disse assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção de Deus está sobre mim é sempre para um propósito. A unção de Deus, o Espírito Santo virá sobre você para um propósito, para curar, para libertar, para transformar vidas. A unção de Deus sempre vem nas nossas vidas para um propósito. E saiba de uma coisa: Deus sempre começa por aquilo que você já tem. Deus sempre começa com aquilo que você tem. Aí você diz: mas irmã, eu tenho tão pouco. Lembra de Moisés? Quando Deus chama Moisés, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés: eu tenho uma simples vara.
E Deus disse: é isso, Moisés, vamos começar com isso. Por quê? Porque Deus sempre começa com aquilo que você tem. Aí você diz: mas irmã, é tão pouco que eu tenho, eu só tenho um pouco de azeite. Ei, mas se você tiver coragem de derramar esse azeite vazio em vasilhas vazias, esse azeite nunca vai parar de correr na sua vida. Mas irmã, eu tenho tão pouco. Esse é o problema, irmãos. Muitas das vezes a gente parece que a gente quer algo grande para começar a fazer a obra de Deus. Parece que a gente quer ter algo grande nas nossas mãos, vários dons para começar a fazer a obra de Deus, sendo que não é assim. Deus usa aquilo que você já tem. Comece por aquilo que você já tem. Mas irmã, eu tenho tão pouco. Eu tenho tão pouco, como aquele jovem também, que poderia dizer: eu tenho tão pouco, Jesus, eu só tenho 2 pães e 5 peixinhos. Mas Jesus usa aquilo que você tem. Ainda que pela visão humana é pouco, ainda que pela visão humana alimentar 5.000 pessoas com apenas 2 pães e 5 peixinhos é pouco. Ei, mas para Deus não. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? E Deus sempre usa aquilo que você tem. Ainda que você diga que é pouco, é 2 pães e 5 peixinhos é pouco. Ei, mas se você tiver fé, se você tiver fé, um milagre vai acontecer com aquilo que você tem. Jesus vai usar aquilo que você tem e o milagre vai acontecer. Mas para isso você só precisa ter fé. Para isso você precisa exercitar a sua fé. E a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. E a Bíblia diz também que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Aleluia. Lembra de Davi? Quando Davi chega para Saul e diz assim: Saul, eu vou enfrentar esse gigante. Saul olha para Davi pela aparência, porque o homem sempre julga pela aparência. Mas como? Você só é um menino. Então Davi olha para Saul e diz: é verdade, eu sou um menino, mas porém Saul, saiba de uma coisa, eu já matei gigante. Aliás, eu já matei o urso, eu já matei um leão e eu vou matar esse gigante também. Mas como? Ninguém viu. Saul, ninguém viu matar o leão. Saul, ninguém viu matar o urso, mas eu já matei. Eu já fiz isso. Eu já matei eles, ninguém viu, mas eu já fiz. Eu já fiz muito isso. E é assim, irmãos. Muitas das vezes as pessoas não vê você fazendo, não vê você orando. Ninguém viu você orar. Ninguém me viu orar. Ninguém viu eu gastar toda a minha adolescência e minha juventude na presença de Deus. Ninguém viu. Ninguém viu eu passar madrugadas orando. Ninguém viu. Ninguém viu eu passar dias e dias e dias e mais dias jejuando, enquanto muitos estavam comendo, festejando. Ninguém viu. Ninguém viu as minhas renúncias diárias. Ninguém viu o meu esforço diário. Ninguém viu. Mas eu já matei urso, eu já matei leão, eu já matei. Irmão, entenda uma coisa muito importante: antes de você fazer algo que todos irão ver, primeiro você tem que fazer algo que ninguém vai ver. Vou repetir: antes de você fizer algo que todos irão ver, primeiro você tem que começar a fazer coisas que ninguém vai ver, mas o seu Pai Celeste está vendo. O seu Pai Celeste está vendo e Ele vai te recompensará. Ele vê a sua renúncia, Ele vê todo o seu esforço. Então, irmão, dia após dia, continue matando o leão, continue matando o urso, continue fazendo as coisas de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo. Continue, 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 porque quando chegar o tempo, quando chegar o tempo de você matar gigante, todos irão ver. Quando chegar o tempo de você matar o gigante, todo mundo vai ver. Aleluia. Então faça, irmão, faça, ainda que pareça pouco, ainda que pareça pequeno, ainda que ninguém esteja vendo, faça, porque Deus está vendo. Deus está vendo e no tempo certo Ele vai te recompensará, porque o nosso Deus é justo. Deus é justo. E como o apóstolo Paulo disse, apenas fique na vocação que você foi chamado. Paulo está dizendo:
Fique com a palavra que você recebeu de Deus. Fique com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Deus te deu uma palavra. Então você tem uma palavra. Mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro, você precisa ter uma palavra. Você tem uma palavra. Mas eu não tenho capacidade. Você não precisa ter capacidade. Deus não chama pela capacidade humana. Deus escolhe pelo coração, e quem capacita é Deus. Aleluia. Então fique com a palavra de Deus, porque quando Deus libera a palavra, é essa palavra que vai agir. Quando Deus libera a sua palavra, é essa palavra que vai agir na sua vida, que vai agir no propósito da sua existência. É a palavra de Deus. É a palavra. Tudo que Deus fez, Ele fez pela palavra. Deus cria pela palavra. Lembra lá em Gênesis, Deus disse: haja, e houve. Deus criou pela palavra. Deus disse: haja, e houve. Mas tem uma coisa muito interessante. Tem uma coisa muito interessante que Deus fez. Deus não disse assim: haja árvore. Deus não disse: haja árvore. Deus disse: terra, produza árvores. É por isso que quando você arranca uma árvore da terra, a árvore morre. Por quê? Porque ela se desliga da fonte que a criou. Da mesma forma, Deus não disse: haja peixes. Não foi isso que Deus disse. Deus não disse: haja peixe. Deus disse: águas, produzam peixes conforme a sua espécie. É por isso que quando a gente tira um peixe da água, ele morre. Por quê? Porque ele se desliga da fonte que a criou. E mas quando chegou a vez do homem, o que foi que Deus falou? Quando chegou na vez do homem, Deus não disse: haja homem. Não. E Deus também não disse: terra produza homens. Não foi isso. Quando chegou a vez do homem, Deus diz assim: façamos nós o homem. E a palavra homem aqui no original está no sentido de humanidade, homem e mulher. E Deus disse: façamos nós o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, Deus está deixando bem claro que a relação dele com o homem, com a humanidade, não é apenas de palavra, mas é de toque. Quando Deus disse, Ele não disse: haja homem. Deus disse: façamos o homem. E Ele veio então e começou a tocar no homem, e começou a fazer o homem. E Ele disse: façamos o homem. Aleluia. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de toque. E quando Ele disse façamos, a palavra façamos está no plural, ou seja, era a Trindade que estava fazendo o homem. Porque o nosso Deus não é um Deus individual, o nosso Deus é coletivo. Ele sempre age no coletivo, é um Deus de relacionamento. Foi por isso que quando Jesus ensinou aquela oração que o pastor estava fazendo antes de começar o culto, lembra da oração que Jesus ensinou? Ele não disse: meu Pai. Não. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai nosso. Porque assim, irmãos, é tudo no plural. Façamos nós. Pai nosso, pão nosso. É sempre assim. Por quê? Porque Deus não é apenas o Deus da igreja evangélica. Deus é Deus de toda a terra. Deus não ama apenas os crentes ou a igreja evangélica. Não. Deus ama o mundo. Não é isso que a Bíblia diz, João 3,16. Deus amou o mundo. Deus ama o mundo. Aleluia. Deus ama o mundo. Deus ama toda a terra. Deus quer salvar o mundo. Irmão, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar o mundo. Mas porém, Deus não se relaciona com todos, porque nem todos querem Deus. Entenda uma coisa: Deus não tem filhos favoritos. Ele não tem. Mas Deus tem íntimos. Deus tem filhos dedicados, esforçados, e para estes Ele tem um relacionamento. E com esses Deus tem um relacionamento profundo. Então a questão, irmão, não é se Deus te ama. Ele te ama. Deus ama o mundo, tanto que Ele deu o seu Filho para nos salvar. Ou seja, Deus ama o mundo. A questão não é se Deus ama, porque Deus ama. A questão é se você ama a Deus. Se o mundo ama a Deus, a questão é essa: se nós amamos verdadeiramente a Deus. Mas sabe qual é
a ferramenta que nos ensina verdadeiramente a amar a Deus? Sabe qual é a ferramenta que nos ensina verdadeiramente a amar a Deus? É a cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, quem quiser seguir o meu exemplo, tome a sua cruz e siga-me. Porque é na cruz que você renuncia a sua vontade. É na cruz que você renuncia o seu eu. É a cruz que te ensina a amar a Deus. E foi na cruz que João aprendeu a amar a Deus. Ou você acha que o apóstolo João era o apóstolo do amor desde que nasceu? Não, irmãos. Lembra certa feita, quando João entrou com Jesus numa cidade e o povo não quiseram receber eles? João ficou tão furioso. João, o apóstolo do amor, ficou tão irado e diz assim: ah, Jesus, esse povo é ruim. Jesus, permita que eu ore e manda fogo do céu sobre eles. Jesus, esse povo é muito ruim. Eles não quiseram nos receber. Jesus, permita que eu ore e mande fogo do céu cair sobre eles. Jesus teve que intervir e dizer: não, João, calma. João, eu não vim para destruir o homem. João, eu vim para salvá-los. Eu vim para resgatá-los. João, eu amo a humanidade. João, você precisa entender o que é misericórdia. Você precisa entender o que é o amor. E foi na cruz, irmão, foi na cruz que João aprendeu sobre o amor. Foi ali vendo a crucificação de Jesus que João aprendeu sobre o amor. Naquelas 6 horas que Jesus ficou crucificado na cruz, das 9 da manhã a 3 horas da tarde, João ficou vendo ali Jesus na cruz, e foi ali que ele aprendeu sobre o amor. João ficou olhando para Jesus, e ele ficou olhando as pessoas zombando de Jesus na cruz. João viu os homens machucando Jesus. João viu eles furando as mãos de Jesus. João viu os homens furarem os pés de Jesus. João viu Jesus teve sede e pedir água, e eles deram vinagre. João viu eles colocando uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. João viu eles pegando um pedaço de cana e batendo na coroa de espinho na cabeça de Jesus. João viu eles furarem Jesus. João viu eles torturarem Jesus. João viu eles maldizerem Jesus. João viu eles fazerem de tudo que é ruim com Jesus. João viu, só que João também viu o olhar de amor de Jesus. João também viu Jesus olhando para eles e orando por eles, dizendo: Pai, perdoa eles. João viu Jesus orando por eles, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. João viu tudo aquilo, e eu imagino João vendo tudo aquilo e dizendo: meu Deus, que é isso? Que amor é esse? E foi ali na cruz, vendo o sofrimento de Jesus e o amor de Jesus para com todos eles. Foi ali na cruz que João aprendeu sobre o amor. Foi ali na cruz que o apóstolo João virou o apóstolo do amor. Por quê, irmãos? Porque é na cruz que nós aprendemos a amar a Deus. Só quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus na cruz é que você vai entender o que é amor. É quando você for, irmãos, quando você for crucificado com Cristo, você vai entender o que é amor. Nós só entendemos o que é o amor quando nós somos crucificados com Cristo. Paulo entendeu isso. Por isso que Paulo disse assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo, e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendia isso. Por quê? Porque ele foi para a cruz. Ele teve essa experiência com a cruz. Ele estava crucificado com Cristo. Por isso que ele entendeu o que era o amor. E não só entendeu o que era o amor, como Paulo também escreveu sobre o amor, que está lá. Vamos ler 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios. Coríntios 13, versículo 4 diz assim: o amor, o que é o amor?
1 Coríntios 13, versículo 4 diz assim: o amor, o verdadeiro amor, é paciente, é benigno. O amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não se ensoberbece, o amor não se importa inconvenientemente, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se irrita, o amor não suspeita o mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. O amor, o verdadeiro amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor não falha. O amor não falha. E é esse amor que nós precisamos ter. E é amar assim que nós precisamos. Nós precisamos amar dessa forma. Esse é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o amor. Às vezes você busca tantas coisas diante de Deus, às vezes você quer tantas coisas de Deus, você está buscando tantas coisas, mas às vezes você não está cumprindo nem o primeiro mandamento. Você quer tantas coisas diante de Deus. Muitos dizem: irmãs, como eu faço para ter um relacionamento com Deus? Comece obedecendo o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vive na prática do pecado. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vive para satisfazer as suas vontades, mas as vontades de Deus. Esse é o amor. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Deus seja louvado sempre. Como a Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de relacionamento. Nós precisamos dia após dia estarmos conectados com Deus. Tem que ser o Wi-Fi direto. Você não pode desconectar. Você precisa ficar o tempo inteiro conectado com Deus. Essa semana, conversando com o Gessé, eu disse: Gessé, como que as coisas mudam. Eu lembro que no meu começo, no meu relacionamento com Deus, eu lembro que eu começava, era sempre eu que falava. Não ouvia nada, mas eu estava lá, falando, perguntando. E eu não desisti não. Deus não falou. Eu continuava perguntando. Por quê? Porque eu queria ter um relacionamento com Ele. E perguntava, e conversava o dia inteiro com Deus. Você ouvia Deus no começo? Não, mas eu estava lá. Aí chegou um ponto que quando eu começava a perguntar, Ele começava a responder também. Aí o relacionamento foi se desenvolvendo. Eu perguntava, Deus respondia. Eu falava e Deus respondia. Deus sempre respondia aquilo que eu perguntava. Aí de um tempo para cá, eu falei com o Gessé essa semana, eu disse assim: olha, de um tempo para cá, é Deus que começa a puxar o assunto. Antes era eu que ficava o dia inteiro lá, batendo, insistindo. Hoje não, é Ele que começa a puxar o assunto. Por exemplo, semana passada eu estava no mercado. Eu sempre vou com o meu filho no mercado. E nós entramos no mercado. Quando estava passando no caixa, aí tem aquele monte de coisas no caixa, né? Tinha um monte de Kinder Ovo. E criança. E meu filho gosta do Kinder Ovo só por causa do brinquedo. E ele viu aquele monte de Kinder Ovo. E aquela semana ele estava meio doentinho. Aí ele pediu um Kinder Ovo. Aí eu peguei um Kinder Ovo. Tinha um monte. Peguei um Kinder Ovo. Quando eu peguei o Kinder Ovo na mão, o Espírito Santo falou: ele já tem um brinquedo igual esse que está no Kinder Ovo. Mas tem tantos. Ele tem justamente o brinquedo que eu peguei, que está aqui nas minhas mãos. Justamente o brinquedo que está dentro desse Kinder Ovo, ele tem lá em casa. O Espírito Santo tem. Irmãos, eu sempre obedeço a voz do Espírito Santo. Eu poderia ter pegado, colocado e ter trocado e pegado outro Kinder Ovo. Mas eu falei: Espírito Santo, eu vou pagar para ver. Eu vou pagar para ver. Porque aquela semana eu tinha sido muito atacada pelo diabo. O diabo tinha jogado muitas setas na minha mente, dizendo assim: não, você não está ouvindo a voz de Deus. Você não está escutando a voz de Deus. E naquele momento me veio aquilo que o diabo tinha jogado, aquela seta.
E eu disse assim: Espírito Santo, perdão, mas eu vou fazer a prova. Eu vou mostrar para Satanás que é o Senhor que eu estou ouvindo. Eu vou levar esse Kinder Ovo, mesmo sabendo que o Senhor disse que é o mesmo que o Miguel tem lá em casa. Eu vou levar esse Kinder Ovo. Cheguei lá em casa, de o ovinho pro Miguel. Quando ele abriu, todo animado, né? Achando que ia ser um brinquedo diferente. Quando ele abre, é o mesmo que ele já tinha. Aí naquela hora eu falei: Deus, obrigado. E viu Satanás? Deus ainda fala. Deus ainda fala. É Deus que está falando comigo. E eu comecei a adorar e glorificar a Deus, dizendo: Deus, obrigado. Obrigado. Irmãos, nós precisamos dia após dia estar ali sempre ouvindo a voz de Deus. Eu também falei para o Gessé, Gessé, antes parecia que era uma coisa só, a voz de Deus, a voz do diabo, a voz da minha cabeça era uma coisa só. Mas hoje é nitidamente, quando o diabo fala, como eu disse, eu já sei como que é a voz dele, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Irmão, quanto maior você for tendo uma conexão com Deus, quanto maior for a sua conexão com Deus, mais nítida a voz de Deus vai ficando para você. É, por exemplo, quando você está num lugar que a internet é forte, flui rápido, né? Conecta rápido. Mas quanto mais longe você vai ficando do aparelho, da internet, mais ruim a conexão vai ficando. É assim com Deus. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais certeza você terá que é Deus falando com você. Mais clara a voz de Deus vai ficar para você. Mas para isso você precisa dia após dia ter um relacionamento com Deus. Muitos dizem: irmã, como você se prepara para o culto? Quantas horas você ora antes de pregar? O que você faz? Irmãos, eu não preciso orar muito tempo, porque eu estou o tempo inteiro conectado com Deus. Eu estou o meu dia inteiro conectado com Deus. Eu estou o dia inteiro falando com Deus. Então eu não preciso gastar 5 horas orando antes de pregar, porque eu já estou conectado com Ele. Mas tem gente que não. Tem gente que diz assim: eu vou pregar. Aí naquela semana que vai pregar, não assiste filme, não assiste série, jejua, porque vai pregar, porque vai subir no altar. Aí passa a noite inteira orando: Deus me usa, me usa. Mas lembre-se, o relacionamento com Deus não é só quando você vai pregar. É uma vida, é um relacionamento diário, é dia após dia, mês após meses. Se eu demorar 1 ano para pregar de novo, eu não vou parar de orar, não vou parar de jejuar, porque eu preciso manter o meu relacionamento com Deus. Eu não oro e não jejuo só porque eu vou pregar ou porque eu vou subir no altar, não. Eu preciso manter a conexão direta. Ei, irmãos, esse é o segredo, é você nunca desconectar. Não tem isso: agora eu cheguei em casa, eu vou tirar meu lazer, meu tempo de lazer. Aí pega o aparelho e fica lá, passando. Não tem nada para fazer, aí pega o aparelho e fica. Porque não tem nada para fazer. Está estressado, sabe? Passando assim nos vídeos. Fica lá. Tem nada para fazer. Ou seja, está desconectando. Está lá, gastando seu tempo. Não tem nada para fazer, estou estressado. Ai, vou dar uma relaxada. Fica lá, passando os vídeos. Está desconectando. Você precisa ficar o tempo inteiro conectado. Se Jesus não pode ver, você também não pode ver. Se Jesus não pode participar, você também não pode participar. É o tempo inteiro conectado. É o tempo inteiro conectado com Deus. Esse é o segredo. É um segredo tão simples. É só você não desconectar. Mas eu estou estressado. Vai orar. Mas eu não tenho nada para fazer. Vai orar. Mas eu quero distrair. Distrai orando. É fácil? Não é. Mas tudo vai da sua força de vontade. O que é que você quer de Deus? O que é que você quer diante de Deus? Irmão, nada vem de graça. Nada vem de graça. A única coisa que cai do céu é chuva. O restante você tem que correr atrás. Se você quer sair do raso, se você quer continuar vivendo essa vida que você vive, sabe? De vir na igreja porque tem que vir, de ouvir Deus lá em vez em quando, ou quando Deus usa alguém para falar com você, continue. Mas se você quer algo mais, se você quer um relacionamento
conhecimento mais profundo, se você quer ter experiências com Deus, se você quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa ter coragem de sair do raso e mergulhar. Sair do natural e começar a mergulhar no sobrenatural. Mas você precisa querer. Por isso que Deus disse: dai no seu coração, dai-me o seu coração, dai-me as suas vontades, dai-me aquilo que você tem. Dá o seu coração. Deus está pedindo. Você tem coragem de dar o seu coração? Mas eu sou tão jovem, eu tenho tantas coisas para fazer, eu tenho um mundo para descobrir. Deus, dai-me o seu coração, dai-me o seu coração. Ele está pedindo. Você tem coragem de dar? Dá o seu coração para Deus. Aleluia. Por quê? Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, a achará. Irmão, esse mundo é tão passageiro. Esse mundo é tão passageiro comparado à eternidade. Este mundo é tão passageiro. 80 anos, o que é 80 anos comparado à eternidade, que é milhares e milhares e milhares e milhares de anos? Por isso, irmão, se aproxime de Deus, se achegue a Deus, porque Jesus está voltando. E não queira ficar, não queira perder o arrebatamento. Jesus está voltando, e aqueles que estiverem conectados com Ele irá subir no arrebatamento. Então faça de tudo para você subir no arrebatamento. Cuidado, que no momento de distração, no momento que você estiver lá relaxando, estiver desconectado, pode ser o arrebatamento. Então, irmãos, fique sempre conectado. Fique sempre conectado com Deus. Aleluia. Aleluia. E foi essa palavra que o Espírito Santo me deu. Eu não vou prosseguir além. O Espírito me deu essa palavra, e essa palavra que eu estou compartilhando. Eu poderia falar 1, 2 horas, mas essa é a palavra. Então guarde isso no seu coração. Fica conectado com Deus. Eu vou orar depois, que o Espírito Santo me pediu para orar. Mas, irmãos, fique com essa palavra. Fica conectado. Que você possa verdadeiramente entender o que é o amor de Deus. Vamos louvar a Deus. Depois eu vou fazer uma oração. A irmã Ilza. E eu convido a você a se colocar em pé e louvar a Deus pelo sacrifício dele na cruz, por tudo que ele fez por nós. E se ali na cruz ele não tivesse pedido: Pai, perdoa, o que seria de nós? E mesmo sofrendo, Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensina a amar dia após dia. Então vamos adorar a Ele, vamos adorar a Deus, porque Deus nos ensina a amar através de Jesus, através da cruz de Jesus. Neste momento que você possa abrir o seu coração para Deus. Ei, irmão, a palavra de Deus não volta vazia. Ei, a palavra de Deus não volta vazia. Se você abrir o seu coração nessa noite, Deus vai falar com você mais ainda. Então, nesse momento, abre o seu coração e adore a Ele. Aleluia. Cante. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. O nosso Deus é grande. Oh Pai, eu te louvo. O esplendor de um rei. Eu te glorifico, Pai. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar. Oh Espírito Faz a Santo, terra eu te se sinto. alegrar. Oh Deus, o Senhor não reúne o seu povo em vão. Xaramondecai. Trevas vão fugir, beber com sua voz, beber com sua voz. Quão grande é o meu Deus.
É este Deus poderoso que está trabalhando o começo e o fim, o começo e o fim. Deus é grande, Deus é poderoso. O Espírito Santo me pediu para me orar por todas as mulheres da igreja. Cadê as mulheres? Venham aqui orar por vocês. O Espírito Santo começa a tocar em cada vida. Vai tocando, ralande, camande, comande, cai. Ande, Pai, vai renovando as forças, Pai. Esse coração, Pai, que está angustiado. Esse coração, Pai, que tem chorado muito, ramanda, comande, cai. O Senhor é o Consolador. Vai consolando cada coração. Vai falando mais forte em cada coração. Pai, vai desfazendo as obras do diabo. Vai jogando por terra todo o laço do diabo contra cada vida representada aqui. Em nome de Jesus, Pai, vai desfazendo no mundo espiritual toda a cadeia, toda a prisão no mundo espiritual. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai tocando esse Espírito Santo, vai tocando com fogo. Vai restaurando, restaura
as forças espirituais. Xaramondecai, Andecai, dá estrutura para essa mulher, Pai. Dá essa estrutura para essa mulher continuar marchando na terra. Dá estrutura espiritual, emocional e física para ela continuar orando, para ela não desistir de orar, não desistir de clamar pela sua família, pelos seus filhos. Pai, dá estrutura para essa mulher continuar firme e forte na tua presença. Dá estrutura para ela, Pai, continuar batalhando pela sua casa, pela sua família, pelo seu lar. Oh, Espírito Santo, vai movendo as águas, vai movendo, vai tocando, ó Espírito Santo, renova as forças, em nome de Jesus. Guarda, protege, em nome de Jesus. Vai tocando, ó Espírito Santo, vai guardando, vai protegendo, Pai, em nome de Jesus. Xaramonde comonde fumo suriandecai. Oh Espírito Santo, eu te dou louvor, eu te dou louvor, eu te dou louvor, eu te glorifico. Onde Pai, estenda suas mãos, Cláudia. Onde Pai. Oh Espírito Santo, eu te dou louvor, eu te sinto aqui. Oh Espírito Santo, ande camande fumande cai, oh irei de camassuri ande cai. Oh Pai, da planta dos pés ao alto da cabeça, ande Pai, vai tocando, toca Espírito Santo, toca, 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 toca. Xaramonde fumande cai. Oh Espírito Santo, vai tocando da mão, vai tocando, oh Espírito Santo, vai fazendo a obra, vai fazendo a obra. Xaramande comande fai, oh irai de comande cai, onde comande cai. Sinta o toque, mulher, sinta o toque. Xaramande comande fai. É o Espírito Santo que tem te visto, é o Espírito Santo que tem contemplado as tuas lágrimas. Alamanda comande cai, onde cai, ele te diz assim: Xaramande cai, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza, eu sou o teu refúgio e a tua fortaleza. Não temas, não temas. Alamanda cai, apenas aquieta e saber que eu sou Deus. Xaramande cai, confirma, Pai, confirma essa tua palavra, em nome de Jesus. Confirma, vai confirmando no coração dela agora, em nome de Jesus. Xaramonde comande Pai. Oh, Ramonde cai, onde camande Pai. Xaramondecai, o Espírito Santo vem sobre ti. Xaramondecai, ele está sobre ti. Andecai, andecai, no 3, 1, 2, 3, vem Espírito Santo. Respire, Espírito, enche o meu ser. Andecai, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu